Coloquem a data, tá? O cabeçalho, hoje é terça-feira, 30 de junho. Essa atividade será desenvolvida no EMAI, mas você tem que colocar o cabeçalho no caderno e a página curta, né? A data curta no livro e a página no caderno também. Então, registrar no caderno EMAI, atividade 5, sequência 5, atividade 5.4, página 33, tá? Então, essa atividade vai propor para vocês que vocês observem a variação do tempo e da temperatura na cidade de São Paulo, tá? Analisando algumas informações. Então, nós vamos lá para o EMAI, na página 33, tá? Então, os jornais apresentam diariamente previsões para o tempo e para a temperatura. A figura abaixo foi recortada de um jornal de grande circulação. Analise. Então, aqui, ó, nessas imagens, vocês vão ter terça, quarta, quinta, sexta e sábado. 1, 2, 3, 4, 5 dias na semana, tá? Então, vocês vão observar nesses 5 dias da semana a variação da temperatura. Na terça-feira, a temperatura mais alta chegou a 31 graus Celsius, tá? E depois ela caiu para 18 graus Celsius. Então, a temperatura mais baixa foi 18 graus Celsius, que pode ter sido pela manhã bem cedinho ou no período da noite, tá? Porque eles fazem uma média. E 31 graus geralmente no período da tarde, que é o período mais quente do dia. Na quarta-feira, a mesma coisa, ó, 31 graus, geralmente durante a tarde, né, que é o período mais quente, 17 graus, que pode ser de manhã, né, de madrugada ou à noite. Na quinta, 31 graus, 17 graus Celsius. Na sexta, 32 graus, 16 graus Celsius. E no sábado, dá para ver aqui, 31 graus e 16 graus. Prestem atenção que tem uma setinha aqui do lado da onde está marcando graus. Então, essa setinha indica para cima, né? Indicando a direção de cima, significa temperatura mais alta. A setinha para baixo, temperatura mais baixa. E as cores também, ó. Né? O laranja significa mais quente, o azul representa o mais frio. Então, aí vocês têm algumas questões. Que informações podem ser obtidas ao analisarmos a leitura dessa imagem? Ao ver todas essas imagens, elas estão tratando do que durante o dia? Da temperatura, da variação da temperatura. A gente chama variação de temperatura também de amplitude térmica, tá? Essa é uma palavra muito usada. O que é amplitude térmica? É a variação da temperatura durante o dia. A que período do mês essa previsão se refere? Será que dá para saber que período do mês essa variação se refere? Presta atenção que tem data aqui, ó. 6/3, 7/3, 8, 9, 10/3, tá? Então, a que período do mês? É o começo do mês? É o meio? É o final? O que indicam as setinhas apontadas para cima e para baixo? Eu já falei, né? Nesse período, qual foi a temperatura mais baixa? Você vai olhar em todos esses dias que tem temperatura baixa e vai ver qual foi a mais baixa. Em qual desses dias ocorreu a temperatura mais alta? Você vai olhar agora aqui, ó. Desculpa. Aqui vocês vão ver a mais baixa. E aqui vocês vão ver a temperatura mais alta, tá? Depois, em qual desses dias ocorreu a temperatura mais alta? Vocês vão colocar o dia da semana. E de quanto foi essa temperatura? Você vai colocar em graus. 30 graus, 32, 31. Você vai marcar qual foi a temperatura mais alta aí. Número 2, pesquise informações sobre a temperatura atual na sua cidade, no estado de São Paulo e em algum país da América do Sul. Você pode escolher o Brasil ou você pode escolher qualquer outro país da América do Sul. Argentina, Chile, Equador, Bolívia,
tá? E justifique como que tá a temperatura lá hoje, no dia que você pesquisou. Depois, a número 3, você vai fazer no caderno. Busque informações na internet sobre as consequências do aquecimento global. O que é o aquecimento global? É o aquecimento do planeta Terra, tá? Então, em função de um fenômeno que se chama efeito estufa, a Terra está se tornando cada vez mais quente. Por que a Terra está se tornando mais quente? Qual é a ação do homem, né, que está fazendo com que a Terra se torne mais quente? Então, vocês podem falar, né, sobre as queimadas, sobre o desmatamento, sobre o gás carbônico que está sendo eliminado o tempo todo através da queima dos combustíveis fósseis, como a queima da gasolina, do gás, tá? Então, vocês vão buscar um pouquinho de informações sobre isso. Escreva pelo menos umas 10 linhas que fale sobre o aquecimento global. Você não vai trazer para a próxima aula, você vai deixar registrado no seu caderno. Quando a gente voltar, a gente vai discutir sobre isso, tá bom?